Olá, começa agora mais um Duas na Tri e nesta edição nós vamos falar da história das doenças com enfoque biológico. Certo, Silvia Vinhas? Muito bem, Malu Mota. Olha, durante o ano de 2020, expressões como infecção, prevenção, vacinas, e diferentes tipos de tratamento estiveram na ordem do dia. Mas, afinal, o que faz a gente ficar doente, hein? Pois é, Silvia, para responder essas e outras perguntas, nós recebemos a Mônica Bertoldo, que é professora de Biologia no curso e Colégio Objetivo. Moni, é assim que eu vou te chamar. Obrigada pela presença. Eu é que agradeço. Estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Moni. Então eu repito a pergunta, O que faz a gente ficar doente? E o que é saúde? Bom, acho que a gente pode começar falando primeiro o que é saúde, Segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde é exatamente um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, essa é a denominação, enfim, a definição que eles dão nos dias de hoje, Porque no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Organização Mundial da Saúde foi fundada, foi criada, eles tinham uma série de rótulos, eu diria para você assim, uma série de padrões para o ser humano. E esses padrões que eles colocaram, na verdade, meio que deixou a população, a humanidade, muito cheio de remédios. E o que aconteceu foi essa definição nova, onde a gente vai ter realmente um estado completo aí, envolvendo bem-estar físico, mental e social. Agora, você também me perguntou o que é que faz a gente ficar doente, Você falou o que é saúde e o que é que faz a gente ficar doente. Bom, biologicamente falando, você tem vários aspectos, Você pode pensar nas questões genéticas, numa predisposição que a gente pode ter, porque a gente recebeu isso dos nossos ancestrais, mas basicamente a gente tem 3 parâmetros que a gente cita com relação à possibilidade de ficar doente. O primeiro deles seria um agente patogênico, A gente está vendo nos dias de hoje, nós temos um vírus que está causando a Covid-19. Mas além dos vírus, podem ser bactérias, pode aparecer protozoários, vermes, enfim. A moçada fala, é um germe. Só que, de fato, assim, você tem agentes que podem causar doença. Um outro parâmetro, além da questão de um agente que pode causar, a gente tem o quanto esse agente tem uma patogenicidade e a virulência dele. Quantidade de agente interfere. Então, muitas vezes, a gente, vou falar de novo, então, nos nossos dias hoje, usar a máscara diminui a quantidade de agente patogênico que a gente pode ter contato. E isso dificulta a aquisição da doença. Então, quantidade de agente vai interferir. E o terceiro aspecto seria a nossa imunidade, o quanto a gente conseguiria se defender desses agentes que podem entrar. Alguns deles, com maior virulência, podem causar casos graves e levar, inclusive, ao óbito. Tá bom? Acho que resumi. Tá ótimo. Agora, Moni, quais são os causadores da doença? Então, agentes causadores, como eu comentei, a gente pode ter esses, eu acabei até antecipando, um pouquinho, que seriam os vírus, as bactérias, os protozoários, os vermes, que podem causar. Agora, você tem outros tipos de doenças. Você tem as doenças que estão associadas a caráter psicológico, você tem doenças associadas, então, à parte nervosa. Então, enfim, com relação a agente patogênico, seriam esses que eu comentei. Vírus, bactérias, protozoários e vermes seriam os mais comuns aí que a gente acaba ouvindo falar. Tá? Moni, você comentou também sobre imunidade, que é importante definir, então, o que é a imunidade e qual que é a real influência dela no nosso organismo. Bom, então é mais ou menos assim. A imunidade é a capacidade que a gente tem de se defender desses agentes que a gente está falando, E a gente pode classificar essa imunidade em 2 tipos.
uma primeira imunidade que a gente chama de imunidade inata. Essa imunidade inata, a gente nasce com ela. Então, seria aquilo, entrou uma poeirinha no nariz, a gente espirra. Alguma coisa no olho, eu estou piscando, né? Então, a tosse, a nossa pele, né? A cutícula na unha, que a gente acaba, então, também sendo uma barreira. Esses métodos todos são métodos de barreira, uma barreira física que nosso corpo, na verdade, acaba defendendo. Além da tosse, do espirro, do olho, né? No olho, por exemplo, a lágrima, ela tem muitos antissépticos. Quer dizer, aquilo que pode entrar no globo ocular acaba havendo uma limpeza por conta exatamente da nossa lágrima. A saliva, engasguei. A saliva, a gente pode falar do suco gástrico extremamente ácido. Na parte genital, por exemplo, a gente também tem acidez. E também tem nessa imunidade inata as nossas bactérias da flora intestinal, por exemplo, que se tiver tudo equilibradinho, teoricamente não é para a gente ficar doente. Além dessa imunidade que eu falo que a gente já nasce com ela, tem a imunidade adquirida, que é aquela coisa, né? O que faz a gente não ficar doente? Ou a gente fica doente, ou a gente toma vacina. Então, tem assim, o ficar doente tem a ver, obviamente, com se todos esses agentes ultrapassarem essas barreiras que eu citei, de forma geral, aí nosso corpo vai ativar algumas células que vão nos defender. E essas é que vão agir, isso é legal, de forma específica, e elas têm memória. E tendo memória, se você entrar em contato de novo com a doença, a gente já tem a resposta pronta. Ai, então, que bom. Tem esses dois tipos de imunidade. Agora, você me falou, assim, da influência dela, né, na nossa vida. Talvez a gente precise falar que algumas coisas possam aumentar essa imunidade, né? Então, por exemplo, uma dieta equilibrada, as questões de higiene, atividade física, a gente talvez, a questão do medo de ficar doente, talvez possa ser minimizado, minimizando o estresse, enfim. Aí, por aí a linha de quanto é que essa imunidade interfere na nossa vida de forma geral. Tá bom? Bom, eu, na dúvida, durante a pandemia, fui para tudo. Própolis, limão, gengibre, eu não queria nem saber. A ordem era cuidar da imunidade, né? Isso é que era a palavra de ordem, né? Mas é interessante se observar, quer dizer que se eu espirrar, se eu tossir, tudo isso é a minha imunidade reagindo. Sim, de primeiro a gente, na verdade, tem essa imunidade, que seria essa barreira que a gente já tem, assim, de imediato, né? Então, realmente, a pele da gente íntegra, ela é uma barreira maravilhosa. Então, perfurar a pele é uma via de acesso para a entrada de agentes para a doença, né? Agentes patogênicos. Então, o espirrar, o lacrimejar dos olhos, você já pode esperar que isso nós estamos tentando evitar a entrada de algum agente que possa causar a doença. Agora, você falou uma coisa legal, Malu, que é assim, própolis, né, na dúvida. Enfim, você tem muitas coisas e tem muitos mitos a respeito disso também, né? Mas, de forma geral, uma alimentação regrada, aquele prato colorido com 5 cores que vocês sabem, isso normalmente deixa a gente com a imunidade mais elevada, já que, por exemplo, tem muitas vitaminas que ajudam esse sistema imunológico a se manter, assim, eu diria, equilibrado e pronto para agir caso um agente chegue perto da gente. É bem isso. Bom, a vitamina top desses últimos tempos aqui foi a tal da vitamina D, né? D. Então, não é? Vitamina D, ó, direto. Agora, Moni, quais são os fatores que influenciam uma doença? A gente, você vê, esses que eu acabei comentando seriam os fatores biológicos, né? Que a gente tem, que foi o que eu comentei de início. Mas você pode ter os fatores psicológicos, no sentido de... acabei falando um pouquinho agora, por exemplo, o nosso estresse, o quanto a gente fica... o nosso sistema nervoso, na verdade, ele produz algumas substâncias químicas que têm receptores nas células que são os linfócitos. E dependendo das substâncias que esse sistema nervoso produz, acaba, sem dúvida nenhuma, baixando a imunidade. Por isso que eu comentei que o medo de ficar doente pode fazer a gente ficar doente.
Agora, além desses aspectos psicológicos que podem estar influenciando na aquisição da doença, a gente tem aspectos sociais, né? Então, tem a parte também relacionado aí à questão do ambiente em que a gente se encontra, que também pode fazer a gente ficar mais apto a adquirir a doença, tá? Agora, pegando Legal. um gancho no aspecto sociocultural, nós podemos dizer, por exemplo, que a peste negra é ligada a esse aspecto, por que e como a sociedade era na época e como a doença se propagava? Um monte de coisa, hein, Manu? Peraí. Aqui é um combo de perguntas. Um combo, não é uma pergunta, é um combo de perguntas, porque assim, a gente falou desse aspecto, então, sociocultural. O quanto será que ele interfere numa doença? Interfere muito, porque quando o indivíduo fica doente, se a gente observar, ele não fica doente sozinho. Quem está perto dele acaba, mesmo que a doença de repente não se propague pelo contato íntimo e prolongado com a pessoa, quem está perto acaba sofrendo com isso. Então, a gente não fica sozinho doente. E tem um aspecto relacionado, obviamente, aí à rotulação, né? Etiquetação das pessoas por conta das doenças. Isso é uma coisa muito interessante. Então, as doenças rotulam, né, as pessoas. Isso é algo importante da gente comentar. Você tinha falado aí da peste negra. Na época, né, então, Idade Média, era a idade da sujeira, né? Então, as pessoas viviam num ambiente extremamente sujo. O rato era, na verdade, um ser vivo que ficava muito em contato com o ser humano. E a peste negra, ela tem uma maneira de contaminação que, em virtude dessa sociedade ser suja, você sabe que tem muitas coisas a respeito, o pessoal não tomava banho, se tomava banho, sabe lá quantas vezes, aliás, algumas vezes por ano, tinha umas coisas, imagina, ó, a imunidade inata. Desculpa. Pode ser, imagina. Enfim, aí o que acontecia? A gente tinha as pessoas não tomando banho, era uma sujeira absurda, eles falavam que tomavam banho a família inteira dentro de um tanque só, né? Só para vocês imaginarem, assim, eles falavam que os excrementos, né, eram colocados, sei lá, num pinico, num recipiente, jogado pela janela. Então, era realmente uma coisa, olha, nojenta. E, é claro, era a cultura das pessoas e a sociedade era daquele jeito. A contaminação, respondendo o que você me perguntou, da peste negra, tinha a ver com uma pulga. A pulga picava o rato doente, e como o homem estava muito perto desse rato, é óbvio que é fácil mudar de hospedeiro. E aí ela picava o homem. Na hora que ela pica o homem, é uma coisa que todo mundo acha que isso é uma curiosidade bem interessante, a pulga, assim como outros insetos, eles incham e depois vomitam. No caso da pulga, ela vomita no lugar da picada. E no caso dela vomitar, ela libera uma bactéria chamada Yersinia pestis, que quando entra na corrente sanguínea, ela na verdade tinha vários lugares que ela se instala. Ela provoca o inchaço dos gânglios linfáticos. Para não ser muito detalhista, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar, umas bolinhas que às vezes, quando você está com a dor de garganta, às vezes tem uma infecção, às vezes a gente sente umas bolinhas no pescoço ou embaixo do braço. Vocês já ouviram falar de íngua? Sim, sim. Não é? Que às vezes até dói, assim, não é? Aquela íngua. Então, isso. A peste bubônica é chamada de bubônica porque ela enche os bulbos, que são os gânglios linfáticos. E em determinado momento da doença, ela progredia e ela atacava os pulmões. Quando ela atacava o pulmão, a pessoa passava a peste, não precisava de pulga mais, passava de uma pessoa para outra. E quando passava de uma pessoa para outra, aí, olha, a pessoa, ela escarrava sangue, então era uma coisa horrorosa. E é claro que o aspecto sociocultural interferiu muito naquela época, porque as cidades que já tinham saneamento básico, as pessoas que já tinham contato e noção de higiene, a peste não se propagou como nas cidades onde o esgoto era céu aberto, onde você tinha o rato ali em contato com o ser humano. Então, essa questão sociocultural é muito forte quando a gente fala exatamente de algumas doenças e que, claro, no caso da peste negra, foi uma grande pandemia.
Ô, professora, eu estou preocupada aqui com uma coisa. Me desculpa, vou sair um pouquinho do roteiro. Essa pulga evoluiu? É a mesma pulga lá de trás? É a nossa pulga de hoje? Vomita também essa pulga? Porque eu tenho um cachorro em casa. Também é a mesma pulga. As Ah, formas de pulga picar, e ela olha! fica sugando o sangue, e é a mesma. Agora, o rato meio que Nossa! mudou. Você perguntou da pulga, mas o Ah, o rato é rato diferente. evoluiu. Você viu, Malu? O Não, rato que é um evoluiu. outro rato, porque o É. rato que ficava em contato com o ser humano, ele era meio escuro, depois passou a ser uma outra espécie, que é um rato mais acinzentado, que seria até parecido com o rato moderno, mas o rato de hoje, ele foge do ser humano, então ele fica escondido, são aqueles bichos dos esgotos, né? Então, o rato lá atrás, né, da Idade Média, ele ficava em contato, assim, na rua, em contato com as pessoas, mas o rato que ficava lá atrás não é o mesmo de hoje, porque o rato hoje não é um rato mais muito sociável, não, ele foge da gente. Tá? Então, Ainda bem. legal você perguntar. Ainda bem, né, bem. Malu? Ainda bem. Ainda bem. Agora eu queria também, já que você está nesse aspecto histórico aí, levando e assim o aspecto histórico e também pegando uma palavra que é a expressão que eu acho que talvez tenha sido a mais usada nesse ano de 2020, que é vacina, né? E já teve um tempo que isso já houve revolta por causa da vacina, né? Queria que você falasse um pouco do ponto de vista histórico, como é que foi isso? Enfim, aí a gente já está no século XX, né? Então, a gente, porque a gente estava na Idade Média, e aí, no século XX, a gente teve um momento que foi o governo Rodrigues Alves, aí estou entrando até na área histórica mesmo, mas o que se queria eram as cidades aqui no Brasil mais urbanizadas, e a gente tinha realmente muitas doenças que apareciam ali. E aí, principalmente, a febre amarela, a varíola, né? A peste bubônica também estava lá na história. E o que aconteceu? Na ocasião, o Oswaldo Cruz, ele assumiu a questão da parte sanitária no Brasil, é claro, eu estou fazendo uma síntese aqui, e o que acabou acontecendo é que ele decidiu que para poder urbanizar e deixar as cidades mais bonitas, começou no Rio de Janeiro, eles tiraram as pessoas das regiões mais bonitas, as pessoas acabaram migrando para as periferias, foi aí que no Rio de Janeiro apareceram as favelas, não é? E as pessoas já estavam muito, assim, revoltadas, na verdade, com o fato de saírem da região próxima dos seus trabalhos e tudo mais, e aí vem a imposição, uma coisa muito rigorosa, que era obrigado a vacinar. Então, ele invadia com os sanitaristas as casas das pessoas e obrigava as pessoas a tomarem a vacina para a doença ir embora. Final das contas, as pessoas se revoltaram. Segundo, faziam barricadas para ir contra os sanitaristas e tudo mais. Mas você sabe que, às vezes, o que eu fico pensando muito agora, a gente falou há pouco da peste negra e está comentando o que foi a revolta da vacina, a gente podia muito aprender com essas coisas, com essas pandemias, com essa história lá atrás, para que a gente não cometesse os mesmos erros hoje. As pessoas não conheciam muito, mas a população, na verdade, estava muito inflamada com relação àquela coisa de alguém está impondo algo. Por outro lado, a gente tem discutido muito essas questões de vacina, não é? O tomar vacina sempre, enfim, eu até me preocupo com isso, quer dizer, era algo muito legal, não é? Não sei na família de vocês, mas na minha, tomar vacina era algo legal, porque enfim, é muito da consciência então, era assim, mostrar a carteirinha de vacinação Sim. completa era um orgulho para a mãe e para o pai. Então, isso não devia estar sendo discutido muito. Quer dizer, existe a vacina, os cientistas, é sério isso, porque ninguém vai colocar hoje uma vacina que não tenha sido feito os estudos de forma adequada. Sim. Então, Claro. ninguém devia ficar discutindo muito se essa vacina... Porque tem um movimento antivacinal muito sério no mundo. Isso é muito complicado, porque não é de hoje. Porque tem gente que começou a falar que a vacina causava autismo, e aí não vamos dar mais vacina para as crianças. Depois, é claro que isso era mentira, é óbvio que isso é mentira, não tem nada a ver. Ou então, gente falando que a vacina era conservada em metais, e o que será que você está dando para o meu filho? Meu filho vai ter problemas neurológicos por conta dos metais pesados. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Sim. Então, teve uma
E eu acho que é complicado, porque a ciência ela não vai errar nesse aspecto. Aliás, assim, eu acredito na ciência, né, como bióloga, e não tem como, quer dizer, a gente tem que voltar a ter uma cobertura vacinal acima de 85%, nós tínhamos isso, éramos referência no planeta, então a gente não pode voltar atrás. Mostrar a carteirinha de vacinação do filho, com orgulho, olha, veio a vacina. E a gente, olha, eu estou muito preocupada ultimamente com a questão da paralisia infantil. Ela foi erradicada do Brasil, mas não do mundo. Pode voltar, como aconteceu com o sarampo. Então, isso me preocupa muito. Você falou da revolta da vacina. Assim, as pessoas não veem mais as doenças e aí elas acham que porque não vem, não existe. Então, tem aquela coisa, é um termo que eu vou até aqui falar com vocês, que é a cegueira microbiológica. Eu só acredito no que eu vejo. No que eu vejo, não acredito. Isso é ruim, porque esses agentes patogênicos todos a gente não vê, olho nu. Então, é doido, né? Não é verdade? E se fosse assim, né, a gente não respirava. Não vai respirar o quê? Você não vê o ar? Pois é óbvio. E aí, a gente não vê mais pessoas com paralisia infantil. Então, por isso ela não existe? Não, ela existe. E quer vacina mais tranquila de dar que a gotinha? Quer dizer, a gente teve campanhas de vacinação da paralisia que atingiram 35% de público. Isso é muito pouco. Muito grave, gente, isso. Não é grave? Ah, gente, grave. É isso. É uma discussão para a gente levar e falar para todo mundo, olha, vacina seu filhinho, por favor, não vamos deixar essas doenças voltarem, porque o sarampo voltou, por quê? Se o brasileiro todo tivesse vacinado, não tinha problema, pode chegar qualquer pessoa de qualquer país, com sarampo ninguém ficava doente. Mas não foi muito importante, muito importante você trazer esse assunto aqui, né, no meio do nosso tema, porque é verdade, e até por conta dessa expectativa e a vacinação em relação à Covid-19 nos trouxe a reflexão da importância das vacinas. Então, que realmente a gente tinha acompanhado nos últimos anos, né, até no próprio Objetivo, no grupo, fazendo essa campanha para as pessoas realmente se vacinarem. Então, isso é muito importante, viu, Moni? Sim, legal. O que mais? Malu. Vai, Malu. Já posso fazer outra? Pode fazer outra. Eu acho que sim, eu acho que com relação à revolta da vacina, eu acabei falando um pouquinho do passado, não uma pincelada, porque o povo, na verdade, estava realmente revoltado com outras coisas, né? Segundo os historiadores, aí tem toda uma divergência. Durou uma semana, durou 15 dias, mas, enfim, claro que a forma de você falar a respeito da vacina, ela interfere. Não é? Sim. Você tem que conscientizar as pessoas. E a melhor campanha, eu vou falar a verdade, a do Zé Gotinha foi sensacional. E aí a gente tinha que continuar falando, né? Que a vacina verdade. É coisa boa, a vacina não é coisa ruim. Então, né? É verdade. E um ponto que você levantou aí, né, Moni? Elas são altamente testadas, né? Por Sim. exemplo, aí nós estamos falando do coronavírus, imagina o que está sendo testado. Mas eu quero saber o seguinte: quais são os principais males ou as doenças que nós poderíamos falar que seriam as doenças do século XXI? Bom, além dessas aí que estão aparecendo, né? Quer dizer, você sabe que o meu medo, na verdade, quando a gente falou, eu tinha medo da gripe aviária, de virar pandemia, tá? Eu tinha esse receio dessa gripe aviária, mas veio outra que foi a Covid-19 com relação à pandemia. Mas, assim, se a gente pensar nas doenças que o homem adquiriu nesse século, elas têm muito a ver com o sedentarismo. Então, desse homem que ficou muito atrás do computador, do homem que inventou o controle remoto, até mesmo para não sair do sofá para mexer na TV. Então, esse homem sedentário, ele tem problemas circulatórios, ele tem problemas cardíacos sérios, aí veio a diabetes, aí a gente tem problemas relacionados à parte emocional, que seriam os transtornos traumáticos, porque esse homem ficou estressado, esse homem... A gente está citando hoje, falando, né, pegando alguns ganchos e falando da Covid-19, mas a gente ficou muito atrás da telinha mesmo. E como a gente percebe que o contato com as pessoas é importante, como a gente valorizou isso. E o homem desse século, ele se isolou, ele ficou atrás da tela, e a gente tem os reflexos disso nas doenças que aparecem. Então, a gente podia citar várias, né? Que eu já citei. Então,
problemas cardíacos, a pressão alta, a diabetes, a gente fala os mal de Parkinson, o Alzheimer, que ainda estão muito sendo estudados, mas que apareceram como doenças relacionadas à parte do sistema nervoso, e elas não, provavelmente, quer dizer, o homem até possuía essas doenças lá atrás. Hoje, como elas conseguem ser diagnosticadas por conta da evolução da medicina, a gente consegue ter, na verdade, um estudo maior a respeito. Mas muito teve a ver com essa coisa da gente se distanciar do outro e da gente parar de fazer movimento. Fazer exercício físico melhora a nossa imunidade, tá? E melhora a parte cardíaca, a parte vascular, enfim. Basicamente é isso. E relacionado à parte emocional, o estresse faz com que a gente deixe de produzir uma série de neurotransmissores que podem deixar a gente mais feliz, mais positivo para o planeta. E aí essas doenças acabam aparecendo com mais frequência. Aproveitando aí que você fez uma lista aí dessas doenças do século XXI, existe alguma dica, né, ou dicas infalíveis para a gente não ficar doente? Porque, olha, eu vou dizer, só para complementar, desde que eu comecei a usar máscara, coisa que eu não usava, lógico, a gente começou a usar pelo momento que a gente vive. Eu sempre tinha ou um resfriado, alguma coisa, eu nunca mais tive nada. Então, quer dizer, de alguma forma, além da imunidade que eu cuido, né, o fato de usar máscara também está protegendo para outras doenças. Então, algumas dicas que você pode dar para a gente não ficar doente aí, pelo menos evitar. Você falou infalível, para a biologia eu sempre falo, né? Quer dizer, geralmente funciona assim, é claro que às vezes tem uma exceção, mas pensando nos dias de hoje, a gente vê que as questões de higiene, fundamental. Então, lavar a mão, a higiene com as coisas que chegam do mercado, isso a gente vai adotar e tinha que adotar para sempre. Usar máscara, claro, sem dúvida nenhuma, você citou muito bem agora. Para sempre, né? Para sempre, mas não é cultura da gente, né? O brasileiro, na verdade, ele espirra na cara do outro. E aí, não é verdade? As pessoas... Assim, dificilmente você vê uma pessoa espirrando junto aqui, ó. Não é? Não, ela espirra na mão e ela eu faço pega... assim. Tá bom. Enfim, a gente não vê isso. Então, não é cultura do brasileiro a coisa de se prevenir. E, na verdade, muito mais do que a coisa da prevenção, o respeito ao outro. Porque a gente usa máscara, porque a gente respeita o outro, porque a gente não quer passar nada para o outro. Mais do que se contaminar, se eu tiver contaminado, eu não vou passar. Então, as dicas que eu dou, é uma boa alimentação, sim, medidas de higiene, vamos tomar banho, né? Vamos lavar a mão direitinho, vamos cuidar da higiene dos nossos alimentos, isso é fundamental. Então, lavar direitinho, né, o alimento que vai chegar na sua mesa, o cuidado no cozimento e tudo mais, o carinho que a gente pode ter quando faz a comida, isso faz toda a diferença. Mas, enfim, talvez a gente possa enxergar o mundo um pouquinho melhor com relação à parte de alimentação, essa questão de higiene e o respeito ao outro, e com isso a gente possa ver o mundo mais positivo e a parte emocional da gente possa melhorar. Sempre falo que a palavra desse período que a gente está vivendo é a empatia, né? A gente produz mais hormônios de se colocar no lugar do outro e, de repente, a gente vai ficar mais feliz. E a parte emocional fica bem mais difícil ficar doente, associado a outras coisas. Dormir direitinho também. Então, não usar drogas, as drogas baixam a imunidade, então isso vale também a pena. E fazer um sono tranquilo, que não é fácil, né? Nos dias de hoje, com a gente se preocupando muito, isso não é fácil, mas vamos tentar ter uma noite tranquila, isso também ajuda a gente a não ficar doente, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, então, pela sua presença, e o Duas na Tri fica por aqui. Muito obrigada, viu, Mônica? Eu aqui agradeço vocês, foi uma delícia. Passou depressa demais, eu achei. Demais. Mas foi muito bom. Obrigada. E o Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.